Então, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, quem é o horário que você estiver assistindo. Meu nome é professor Antônio José, eu dou aula de matemática nos sextos anos A e B do Zilmar Mendes Martins. E eu vou estar fazendo agora a correção das atividades que eu passei no período de 15 dias do mês passado. Então, vou começar pela atividade do dia 19/5. Ela foi mandada junto ao plano de aula. Era uma atividade sobre potências. Primeira coisa que eu queria só relembrar algumas paradinhas bem rápido. A potência é basicamente a simplificação de uma multiplicação de vários termos iguais. Como funciona isso? Você tem um número multiplicando por ele mesmo várias vezes, você pode escrever essa multiplicação de vários números iguais na forma de uma potência, onde o número que está repetindo ele é a base da potência e a quantidade de vezes que esse número repete multiplicando é o expoente. Então aqui temos 1, 2, 3, 4 vezes. Então aqui é o expoente 4. Da mesma forma que eu posso escrever essa multiplicação na forma de uma potência, para me resolver a potência é só eu transformar essa forma da potência de volta na multiplicação. Então, para eu resolver esse 5 elevado à quarta potência aqui, é só eu voltar multiplicando o 5 por ele mesmo 4 vezes. Você fazer essa multiplicação, você encontra o resultado da potência. E é basicamente isso que você vai fazer em todas as questões da atividade do dia 19. Na primeira questão, você tinha para calcular o valor de algumas potências. Então, você tinha o 3 elevado à quarta potência. Na B, 4 elevado à terceira potência. Na C, 5 elevado à segunda potência. O 2 é quadrado, 3 é cubo, não vou entrar nesses detalhes, porque para resolver não faz tanta diferença saber se é cubo, quadrado. Você só precisa lembrar que esse número aqui diz quantas vezes você vai repetir para multiplicar. Na D, 2 elevado à quinta potência. A E e a F, elas são dois casos bem especiais. É um 15 elevado à potência 0 no expoente, e o F, o 50 elevado ao expoente 1. Eu poderia até começar por esses dois, que eles são bem mais simples e mais rápidos. Toda vez que você tiver um número elevado ao expoente 0, o resultado vai ser sempre 1. Não importa o número. Aqui tem 15 elevado a 0, dá 1. Se for 150 a 0, é 1. 1500 elevado a 0, 1 também. Não faz diferença. E toda vez também que você tiver um número elevado ao expoente 1, você só precisa repetir esse número. É como se eu tivesse aqui, eu não repito 4 vezes, aqui eu repeti só uma, então vai ser o mesmo número, basicamente isso. E para resolver as outras potências aqui, a gente só precisa fazer o mesmo esquema do exemplo, tá? Repete a base, a quantidade de vezes que o expoente está mandando. Como está mandando 4, vai fazer isso aqui 4 vezes. E agora a gente multiplica. 3 vezes 3, que são 9. 9 vezes 3, que são 27. 27 vezes 3, que dá 81. Isso é o resultado do cálculo da sua potência. O 3 elevado à quarta potência dá 81. Da mesma maneira, você vai fazer os outros. 4, a terceira potência. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 são 16. 16 vezes 4, não sabe de cabeça? Uma continha. 16 vezes 4. 4 vezes 6. 6, 6, 12, 18, 24. 4 vezes 1 são 4, com 2, 6. Então, aqui. 5 elevado ao quadrado, a potência 2. 5 vezes 5, duas vezes. 5 vezes 5, 25. Só isso. 2 elevado à quinta potência. 2, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E as outras duas a gente já resolveu. Agora, a segunda questão da atividade. Como se leem as potências? Aí já estava dizendo na dica que é para você escrever por extenso. Então, é basicamente escrever com palavras mesmo como se lê as potências. Então, na A, você tinha um 9 elevado à terceira potência. Aqui você pode colocar 9 elevado à terceira potência, ou pode colocar o 9 elevado ao cubo.
Então, seria lá, ó, 9 elevado ao cubo. Era só isso, você faz a mesma coisa nas outras. 7 elevado ao expoente 2, 7 elevado ao quadrado. Nas videoaulas que eu dei como material de apoio, tinha uma videoaula que estava explicando tudo isso daqui, tá? Então, acho que não precisa eu estar repetindo a mesma coisa. Então, 10 com o expoente 4. 10 elevado à quarta potência. Você vai lá, 10 elevado à quarta potência. E na D, 13 à quinta. Então, você vai lá, 13 elevado à quinta potência. Tá? Era só isso. Questão 3. Vou até fazer aqui porque ela é curtinha. A questão 3 é o seguinte. Vinha escrito por extenso o probleminha que você tinha que resolver. Aí na A, por exemplo, era o quadrado de 13. O quadrado de 13 é 13 elevado ao quadrado, 13 elevado à potência 2. Então, você ia fazer 13 vezes 13. Que isso aqui dá 169. Certo? Na B, 4 elevado à quarta potência. 4 elevado à quarta potência. Então, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 são 16. 16 vezes 4 são 64. A gente já tinha feito aqui. Eu vou aproveitar e agora é só multiplicar mais uma vez por 4 aqui. Ó, já está feito o problema. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 6, 24. E 1, 25. Então, aqui dá 256. Nascer o cubo de 7. O cubo de 7, 7 ao cubo, 7 terceira potência. Então, fica 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 são 49. 49 vezes 7. 7 vezes 9 são 63. 4 vezes 7 são 28. 28 com 6 dá 34. Aqui dá 343. Na D, não tem D, né? Na verdade, não tem D, só são essas três. A quarta questão, calcule o valor de 2 elevado à quinta menos 5 elevado ao quadrado. O 2 elevado à quinta, a gente resolveu bem aqui, ó, dá 32. Menos o 5 ao quadrado, a gente também resolveu aqui, ó, dá 25. 32 menos 25, 30 menos 20 são 10, né? Então fica 12 menos 5. E 12 menos 5 dá 7. Só isso. A quinta questão, não sei se cabe aqui. Não cabe. Vou pegar e fazer aqui outra página. A quinta questão. Calcule o valor das potências de base 10. Então, você tem a 6 vezes 10 a quinta. Na B, 45 vezes 10 a quinta. Na C, 8 vezes 10 a nona. E na D, 87 vezes 10 ao quadrado. O que você tem que lembrar aqui da potência de base 10 é o seguinte. Sempre que você tem um 10 elevado a uma potência, um expoente qualquer, o resultado vai ser sempre o 1 completando com a quantidade de zeros igual ao expoente do número. Por exemplo, 10 ao quadrado, 1, 2 zeros. 10 ao cubo, 1, 3 zeros. Só isso. Então, aqui no caso você vai ter 6 vezes 10 à quinta. 10 à quinta é 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Só que aí a gente tem mais uma regrinha da multiplicação por múltiplos de 10, que é o seguinte. Sempre que você tem um número multiplicando aqui um número que é só 1 seguido de zeros, você só precisa fazer o seguinte. Multiplicar aqui, ó, o 6 vezes 1, que são 6, e adicionar a mesma quantidade de zeros, são 5 zeros.
E é só isso. A parte mais complicada mesmo de você responder é só a potência, porque depois é só completar o resultado da potência aqui, a quantidade de zeros no número que está aqui antes. Então, ó, eu tenho 45 vezes 10 à quinta. 10 à quinta eu já sei que vai dar esse número aqui com 5 zeros. E quando eu multiplicar por 45, é só adicionar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. É bem simples. Aí eu vou ter aqui, ó, 10 à nona potência. 10 à nona vai ser o 1 acompanhado de 9 zeros. Então, é 1 acompanhado de 9 zeros. Eu vou multiplicar 8 vezes 1 dá 8. E depois eu só adiciono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Da mesma forma aqui, ó, 10 elevado a 2, 100. Então, 87 vezes 1 é 87. E o 100 tem 2 zeros. São 2 zeros aqui. Beleza? Então, essas são as 5 questões da atividade que eu passei no dia 19/5. Agora eu vou fazer a correção da atividade que eu passei no dia 21/5. Tudo bem, galera? A gente fez a correção da primeira atividade do mês passado. Agora a gente vai fazer a correção da atividade que eu passei no dia 21/5. Essa atividade ela tinha problemas envolvendo tanto multiplicação quanto divisão. Então eram alguns probleminhas, tá? Eram 6 probleminhas e mais uma opção que era só para fazer continha. A gente vai resolver aqui rapidinho, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro probleminha. Numa mercearia há 7 caixas de bombons e cada caixa contém 3 dúzias de bombons. Quantos bombons há na mercearia? Bom, ó, tem 7 caixas de bombom. Então são 7 caixas. Cada caixa são 3 dúzias. Então são 3 vezes 12 é 3 dúzias. 3 vezes 12 por caixa. 3 vezes 12, 3 vezes 2 são 6. 3 vezes 1 são 3. São 36 bombons por caixa. Como eu tenho 7 caixas de bombom, é só fazer 36 vezes 7. 6 vezes 7 são 42. 3 vezes 7 são 21. 21 com 4 são 25. Então, são 252 bombons, tá? Que tem na mercearia. 252 bombons. Então, primeira questão foi respondida. A mercearia tem 252 bombons. Vamos para a segunda questão. Com 12 prestações mensais iguais de R$ 325, posso comprar uma moto. Quanto vou pagar por essa moto? Então, você vai pagar 12 prestações mensais iguais de 325. 12 de 325. É basicamente você pegar e fazer 12 vezes 325, que é o que você vai fazer no caso. Então, é só fazer isso. Ó. 325 vezes 12. 2 vezes 5 são 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1 são 5. 2 vezes 3, 6. Depois que a gente multiplica pelo primeiro número, a gente multiplica agora pelo segundo. Lembrando sempre de botar o número, começar a colocar o resultado aqui embaixo do 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Depois que multiplicamos pelos dois números, passa o tracinho, soma os dois resultados. Aqui embaixo não tem nada, vale 0 também. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Vai para cá. 1 mais 6, 7. 7 e 2 são 9. E aqui tem 0 também. 0 mais 3 são 3. Então, você vai pagar R$ 3.900 por essa moto. Uma moto barata, né? Terceira questão. Uma pessoa deu R$ 4.700 de entrada na compra de um objeto e pagou mais 6 prestações de R$ 2.300. Quanto custou o objeto? Então, a pessoa deu uma entrada de 4.700, beleza? E pagou mais 6 prestações, 6 vezes de 2.300. Então, a gente vai ter que somar o 4.700 com o resultado dessa multiplicação aqui, tá? Para dar o total, que quer saber quanto custou o objeto no total. Então, vamos lá, ó. 2.300 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3 são 18, vai 1. 2 vezes 6, 12, 1, 13.
Então dá 13.800, só que esse 13.800 você vai somar com esse 4.700 aqui, para dar o total. Então 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0. 8 mais 7 são 15. Vai 1 para cá. 1 mais 3, 4. 4 e 4 são 8. Não precisa levar ninguém. E esse 1 aqui. Então dá 18.500. A pessoa pagou nesse objeto 18.500 real. Quarta questão. Em um teatro há 126 poltronas distribuídas igualmente em 9 fileiras. Pronto, agora aqui a gente vai ter uma questão de divisão, né? Então você tem 126 poltronas divididas em fileiras em 9 fileiras diferentes, né? Você vai ter a mesma quantidade de cadeiras, de poltronas por fileira. Então dá para a gente pegar e dividir os 126 pelas 9 fileiras. O resultado dessa divisão, a gente vai ter a quantidade de poltrona que vai ter em cada uma dessas 9 fileiras. Então, é a regrinha lá que a gente já falou muitas vezes durante a aula. Pega o primeiro número, é 1. Consigo dividir 1 para 9? Não posso. Então, posso aqui, como é o início da divisão, pegar os dois primeiros. 12. Posso dividir 12 por 9? Posso. Como eu sei, o 9, ele cabe dentro do 12. Se eu tivesse um carro com 12 vagas, eu conseguia colocar 9 passageiros. Então aqui o 12 eu consigo dividir por 9. Só que quantas vezes o 9 vai caber dentro desse 12? Uma vez só. Porque se fosse em duas, ia passar de 12. Então, ó, uma. Agora a gente faz a voltinha, né? Aquela provinha que a gente sempre faz, ó. 1 vezes 9. 9, coloca o resultado aqui e diminui. 9 para 12 vai dar 3. Quando eu consigo esse restinho aqui, eu posso baixar agora o próximo número, 6. Baixo 6 e agora o número vira 36. Quantas vezes o 9 vai caber dentro do 36? Ó, 9, 18, 27, 36. Cobre 4 vezes. Então, faço aqui, ó, 4. 4 vezes 9 são 36. 36 menos 36 dá 0. Não tem mais nenhum número para dividir. Aqui é o resto. Deu uma divisão exata, o resultado 14. Então, cada fileira de poltronas vai ter 14 poltronas. Beleza? Quinta questão. Quantos garrafões de 5 litros são necessários para engarrafar 315 litros de vinho? Então, eu tenho 315 litros de vinho. Eu quero dividir esses litros em garrafões de 5 litros. Então, se eu fizer essa divisãozinha, eu consigo ver quantas vezes o 5 vai caber no 315 ou quantas vezes o 315 pode ser dividido em partes de 5. Certo? Mesmo esquema, o primeiro número é o 3, não vou conseguir dividir por 5, porque 5 não cabe, né? Então, pega agora o 31, vou lá, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Se eu somar mais 5, vai dar 35, vai passar. Então, eu tenho 6 vezes aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30. Diminuo, né? 30 para 31, sobra 1. Baixo 5, 15. 5, 10, 15. 3. 3 vezes 5 são 15. De 15 para 15, 0. Não tem mais nenhum número. Aqui é o resto. Divisão exata. Resultado 63. Então, são 63 garrafas de 5 litros. Beleza? Sexta questão. Numa pista de atletismo, uma volta tem 400 metros. Então, uma volta na pista são 400 metros. Numa corrida de 10.000 metros, quantas voltas o atleta tem que dar nessa pista? Beleza, vamos lá. Então, você vai pegar e dividir a quantidade 10.000 metros em partes de 400 metros, certo? Aqui o resultado vai dizer quantas partes de 400 metros eu consigo. Na de 10.000, cada parte é uma volta, né? Porque cada volta são 400. Então, eu vou lá, o mesmo esquema. 1, não posso por 400. Se eu pegar 10, também não vai dar. 100 também não vai dar. Então, eu vou aqui, ó, 1.000. Direto com 1.000. Só que aí, o 400, quantas vezes ele cabe em 1.000? 400 com 400 dá 800. Se eu somar mais 400, vai passar de 1.000. Então, tem 2 vezes. 2 vezes 400 vai dar 800. E de 800 para 1.000 vai me sobrar 200. Então, eu baixo esse zero, vai ficar 2.000. 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000. Dá 5 vezes certinho. 5 vezes 400 dá 2.000. Para 2.000 sobra 0. Pronto,
eu acho que a próxima questão é só alguns cálculos, não precisa nem corrigir essa, que é só fazer continha, tá? Então acho que eu vou deixar por isso mesmo. A sétima questão, tanto faz. Então são essas as duas primeiras atividades. Bem, galera, então vamos continuar aqui corrigindo as atividades de matemática do mês passado. As últimas atividades do mês passado foram todas da apostila que foi entregue na escola, né? A apostila de matemática do #Estudo em Casa, 6º ano. A primeira atividade eu pedi para resolver essa atividade 1 e a atividade 2. Então, na atividade 1, tinham essas questões que era de identificar a localização de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. A primeira questão diz o seguinte: Cristiane saiu de sua escola pela Rua Amarela. A Rua Amarela é essa rua aqui é a escola. Quando ela sai da escola, ela fica diretamente de costa para a escola, vocês percebem? Então ela saiu e ficou de costa para a escola aqui. Se ela virar a esquerda dela, em referência a ela mesma, é para cá. Então ela vai subir essa rua aqui. E logo em seguida, à esquerda novamente. Ela está subindo essa rua, a esquerda dela novamente é essa rua aqui, ó, rua cor-de-rosa. E no segundo quarteirão, ela virou à direita. Então ela virou aqui, ela passa esse aqui, passa essa rua aqui e vira à direita aqui. Em qual rua ela chegou? Chegou nessa rua aqui, a rua azul, a opção B. Na segunda questão, você tem um mapa, está marcado um ponto nesse mapa e você tem que dizer a coordenada desse ponto, tá? Então, é como se fosse um jogo de batalha naval. Você tem aqui ó, A, B, C e D. 1, 2, 3 e 4. Esse quadradinho aqui, por exemplo, seria o quadradinho 1A. Porque ele se intercepta o A e o 1 bem aqui. Esse quadradinho, por exemplo, seria o 4D. Como ele quer esse bem aqui, você tem ó, o 3C. Então, a opção certa é a letra A. Letra C, número 3. Só isso. Beleza. Questão 3. Veja o desenho abaixo. O gatinho está de frente aqui para essa malha quadriculada. O gatinho, para alcançar o seu mingau, que está bem aqui, seguiu o caminho assinalado. Para encontrar o seu mingau, o gatinho andou. Ele andou ó, para frente dele. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. 6 quadradinhos para frente, 5 quadradinhos para a direita, opção A. A segunda atividade, atividade 2, é identificar a propriedade comum entre poliedros, corpos redondos, figuras tridimensionais e suas planificações. Então, a questão 1 era para você descobrir desse poliedro qual era a forma dele planificado. Então, ó, a forma planificada dele é a alternativa A. Não poderia ser as outras por alguns motivos. Não poderia ser a B, por exemplo, porque tem triângulos. Aqui não tem nenhum triângulo. Não poderia ser a C, porque novamente apresenta triângulos. E nem a D, porque aqui a D ela tem retângulos de tamanho diferente. Aqui são todos iguais. Por esse motivo, você conseguiria eliminar essas três, mas é bem óbvio, na verdade. Eu não sei explicar melhor que isso, não. A questão 2. Relacionar objetos com a sua planificação. O objeto está à esquerda, a planificação está à direita. Então, você tem um balão de São João que está na forma de um... esqueci, tá? Isso parece um losango. Então, se você tem dificuldade em perceber qual seria a forma, a maneira fácil é você contar os lados. Então, esse cara aqui ia ter basicamente 4 lados em cima e 4 embaixo. Ele tem 8 lados, todos triângulos. Então, aqui, ó, são 8 partezinhas, todas triângulo. Então, provavelmente, esse cara liga para esse. A lata de milho, ela tem dois círculos e tem a parte do lado. Então, a planificação mais provável dela aqui, como ela tem duas bolas, um em cima, um círculo em cima e um círculo embaixo, é a planificação A, porque também tem dois. Essa aqui também tem um círculo, mas só seria a parte de cima ou a parte de baixo. Então, aqui seria a A. Aqui, liga aqui. A caixa de sapato é um paralelepípedo. Das opções que a gente já eliminou, a única que poderia ser a caixa de sapato seria que é a D, tá? Porque a outra tem um redondinho aqui, que já lembra que é a boquinha da casca de sorvete. Então é uma questão bem de você ser observador, perceber as semelhanças entre a forma planificada e a forma tridimensional da figura. Na terceira questão, ele te dá essa planificação aqui e pergunta qual das 4 opções seria quando você montasse a planificação.
A maneira mais fácil de você descobrir é você contar aqui a quantidade de lados que tem nas duas tampas, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 lados. Aí você vem aqui, ó, esse tem 3 somente, 4, 5 e aqui tem 6. Se tem 6 e aqui também tem 6, então essa é a opção, beleza? Também dá para contar a quantidade de retângulos que está formando os lados, mas é a mesma, são 6 retângulos, aqui também são 6, aqui são 5, aqui são 4, aqui são 3. São maneiras que você poderia ter observado para responder. Já a atividade 3, essa aqui dá um pouquinho mais complicada. Já está feita a minha continha aqui, está um pouco apagado de lápis, mas é basicamente o seguinte. É uma atividade que você vai estabelecer relações entre unidade e medida de tempo, somar tempo, juntar tempo. Então é você lembrar que cada minuto são 60 segundos, cada hora são 60 minutos e um dia tem 24 horas. É basicamente essas informações que você tem para resolver essa questão. Então, tendo essas informações, vamos ver aqui o que pede a questão, tá? Triatlo é uma modalidade esportiva composta por 3 provas, tem natação, ciclismo e corrida. Luiz está treinando, pois é a sua primeira competição. Ele teve os seguintes tempos. Na natação, 12 minutos, 10 minutos e 15 no ciclismo e 1 hora e meia na corrida. Qual foi o tempo total em segundos? Está pedindo aí segundos, tá? Não é só somar os 3 tempos, tá? Tem que transformar tudo em segundo. Então você tem que lembrar que 1 hora são 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Você vai ter que fazer essa transformação. A gente já teve uma aula, eu acredito, falando sobre esse tema aqui de unidade de medida de tempo, tá? Então, ó, 12 minutos, você vai ter que transformar esses 12 minutos em segundos e depois somar a quantidade de segundos das 3 provas. Ou você pode somar a quantidade de tempo das 3 provas e depois transformar em segundos, que foi o que eu fiz aqui, ó. Soma 1 hora e meia da corrida com 12 minutos da natação com 10 minutos e 15 segundos do ciclismo. Aí você vai somar aqui os segundos com segundos, minutos com minutos e horas com horas. Aqui vai dar 15 segundos, 0 e 2 são 2, 3 e 1, 4 e 1 são 5, 52 minutos no total, e as horas só 1 hora. Então, no total, ele demorou 1 hora, 52 minutos e 15 segundos, tá? Só que aí você tem que lembrar que cada minuto desse vale 60 segundos. A resposta aqui é tudo em segundos, tá? Então, se cada minuto vale 60 segundos, você multiplica a quantidade de minutos por 60. Você vai encontrar a quantidade de segundos que 52 minutos são, fazendo assim. Então, ó, 2 vezes 0 são 0, 2 vezes 6 são 12. 5 vezes 0 são 0, 5 vezes 6 são 30. Somando os resultados, 0, 2, 1 e 3. Então, deu 3.120 segundos aqui, esse cara aqui, tá? Então, você vai somar isso com o 15 que você já tinha, beleza? Então, soma isso aqui com 15 que você já tinha. 0 e 5 são 5, 2 e 1, 3, 1 mais nada é 1, 3 mais nada são 3. Então, juntando esses segundos com esse cara bem aqui, 52 minutos, você vai ter 3.125 segundos, tá? Só que ainda falta essa hora. Se 1 hora são 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, você multiplica 60 vezes 60. Então, ó, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 6 são 0, 6 vezes 0 são 0, 6 vezes 6 são 36. Soma, né? 0, 0, 6, 3. E agora, aqui são a quantidade de segundos que tem 60 minutos. Mas essa hora aqui você vai ter que juntar com esses dois outros que você já tinha somado. Então, você vai somar com 3.135. 0 e 5 são 5, 0 e 3 são 3, 6 e 1, 7, 3 e 3, 6. Então, dá 6.735 segundos no total. Trabalhoso, mas não é impossível. Questão 2. Maria colocou um bolo para assar na hora indicada. Ela colocou o bolo para assar nessa hora, no relógio, né? O bolo ficou pronto em 30 minutos. O relógio indicava... Que horário o relógio indica quando o bolo ficou pronto? Então, ó, ele tá aqui o ponteiro dos minutos no 7, certo? Então, cada um
algarismo desse que ele andar vale em 5 minutos. Então, se ele demorou 30 minutos, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. O ponteiro agora vai estar aqui no 1. Só que quando o ponteiro dessa volta aqui, de 11 horas vai para 12. Então, 12 horas e o ponteiro do maior vai estar no 1, vale 5. Então, são 12 horas e 5, que é a opção B. Beleza? Na questão 3, que ficou meio borrada aqui por conta de eu resolver na outra página com o pincel, a Mônica recebeu em sua escola um informe sobre horários e benefícios da água ingerida ao longo do dia. Após essas recomendações, se preocupou em seguir a risca que estava escrito. Um copo ao despertar, um copo 30 minutos antes da refeição, um copo 10 minutos antes do banho, um copo 15 minutos antes de dormir. Mônica segue todos os dias essas recomendações. Se ela foi dormir às 9 horas e 40, qual foi o último horário do dia que ela bebeu? Então, se é um copo 15 minutos antes de dormir, e ela dormiu às 9 horas e 40, você tira 15 minutos aqui de 9 horas e 40, você encontra a hora que ela foi dormir. Então, 40 menos 15 vai dar 25. Então, ela foi dormir às 9 horas e 25, que era a opção A. Atividade 4 é uma atividade que envolve perímetro. Perímetro é a soma do contorno das figuras, basicamente. Como todos os problemas aqui envolvem malhas quadriculadas, basicamente você vai contar a quantidade de espacinhos desses, tá? Eu queria poder explicar melhor, mas senão vai ficar um vídeo muito comprido. Então, o básico é o seguinte, primeira questão, João presta serviços voluntários à igreja que frequenta. Em uma de suas idas, ele percebeu que a cruz precisava de reparo em seu contorno. Um desenho feito por ele, uma malha quadriculada, mostra as dimensões dessa cruz. Então, bem aqui, ó, se dá para ver que um espacinho desse vai valer 1 metro, cada espacinho vale 1 metro. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, cada espacinho desse, palitinho aqui do lado da cruz, vai valer 1 metro. De acordo com o desenho feito por João, qual o perímetro da cruz? O perímetro é a soma de todo o contorno da cruz. Então, você só precisa contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, tem 28 no contorno. Se o soma de tudo é 28, então o perímetro é 28. Beleza? A questão 2. Jorge saiu de sua casa localizada no ponto P, passou no banco Q, foi à escola no ponto R, passou na padaria no ponto S e completou a volta seguindo o trajeto que está marcado nessa figura. Beleza? Então, sabendo que cada ladinho desse mede uma unidade, qual o perímetro da figura formada pelo caminho que Jorge fez? Mesmo esquema da primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades, alternativa aqui C. Um piloto de corrida fará um percurso em uma pista onde cada quadradinho é 1 km de lado. Então, cada partezinha dessa vale 1 km. Dando a volta completa, quantos quilômetros ele terá percorrido? Mesmo esqueminha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Alternativa B. Beleza? Atividade 5, finalmente. Identificar a localização de números naturais na reta numérica. Então, o que você tinha que perceber aqui é o seguinte, a reta numérica é uma reta numerada, tá? Que da esquerda para a direita ela vai aumentando, ó, 707, 711, 715, ela vai aumentando para a direita sempre, tá? E uma característica dela é que esses pontinhos eles estão sempre dispostos à mesma distância, tá? Então, se do 711 para o 715 eu precisei de 4 para ir de um para outro, então cada um desses espacinhos vai também precisar de 4. Então, se eu estou no 707 e eu vim daqui, eu tive que andar 4. Se eu tirar 4 aqui de 707, eu vou ter 703, que é o primeiro espacinho. Se eu andar 4 a partir do 715 mais 4 vão dar 719, beleza? E se eu andar 4 a partir do 709, vai dar 743. E era só isso que você precisava fazer. Você completou aqui a reta numérica, procurar a opção,
que marca esse pontinho aqui, ó. Então, 703, 719, 743, alternativa C. Tem aqui uma tirinha que vai usar de referência para fazer a questão. O carro pode andar 500 km sem parar para abastecer. Não é ótimo? Aí o rapaz responde, mas eu preciso fazer xixi a cada 70 km. E o que ele pede na questão é o seguinte, que você marque na reta numérica cada 70 km, localize na reta numérica abaixo as paradas que Armandinho precisará fazer durante o trajeto de carro. Então, de 0 para 100 são 100 partezinhas. E tá marcado bem aqui no meio. Então, cada um pontinho desse do meio é a metade de 0 a 100, que é 50. Então, de um espacinho desse para um palitinho desse, vale 50, entendeu? 50, 100, aqui 150, 200, 250, 300, beleza? Então, se aqui vale 50 e ele precisa parar de cada 70, então o 70 vai estar mais ou menos aqui, beleza? Se ele parar a cada 70, 70 mais 70 são 140. Aqui é 150, o 140 vai estar um pouquinho antes, 140. E você segue esse esqueminha, 140 mais 70 dá 210, vai estar um pouquinho depois do 200. 210 mais 70 dá 280, vai estar um pouquinho antes do 300 aqui, ó, 280. 280 mais 70 vai dar 350, justamente em cima aqui do palitinho, ó, 350. 350 mais 70 vai dar 420, um pouquinho depois de 400. E a 420 mais 70 vai dar 490, um pouquinho antes aqui do 500. Era isso, tá? Aí depois daqui já não precisa mais, né? Porque já tem completado o percurso. Terceira questão. Ana nasceu no ano de 2002 e hoje, aos 18 anos, construiu uma linha do tempo com suas principais conquistas. Aos 3 anos, primeiro dia na escola. 6 anos, aprendendo a andar de bicicleta. 9 anos, fez a primeira apresentação de balé. Aos 12, taraná. Aos 15, taraná. O que você precisa perceber aqui é o seguinte, ó. 3, 6, 9, 12. 3 para 6 aumenta 3. De 6 para 9 aumenta 3. De 9 para 12 também aumenta 3. De 12 a 15 também aumenta 3. E de 15 para 18 também aumenta 3. Então, se em 2020 aqui ela tem 18, e nesse ponto aqui ela teria 3 anos a menos, que é 15. Nesse aqui ela teria 3 a menos, 12. Aqui ela teria 3 a menos, que é 9. 3 a menos aqui, que é 6. 3 a menos aqui, que é 3. E bem aqui foi quando ela nasceu. Beleza? E é isso. Aí a correção das atividades no mês passado.